noite, irmãos. Prazer estar com vocês. De fato, devo elogiar a paciência dos irmãos, né? Em se assentar aqui quinta, sábado, domingo, né? Para ouvir a palavra de Deus, né? Eu gostaria de trazer alguns pensamentos em Mateus capítulo 4. Eu optei por utilizar aqui o Evangelho de Mateus nesses dias para tentar trazer um pouco dessa visão do todo, né? Pelo menos no início do livro aqui, desse importante livro do Novo Testamento. Primeira narrativa acerca do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler no capítulo 4, versículos 18 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Até aqui a leitura. Que Deus nos ajude na compreensão e na aplicação da sua palavra nesta noite. Irmãos, talvez os irmãos tenham percebido, eu sempre gosto de dar um panorama do contexto, né, da passagem que nós estamos considerando. E aqui eu aproveito, né, para dar essa visão geral dos primeiros meses, do primeiro período, por assim dizer, da vida e obra do Senhor Jesus Cristo neste mundo. E é muito importante nós observarmos, né, como Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uso do registro desses fatos, caminhando de uma tal forma a revelar a cada momento mais aspectos importantes da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, resumidamente, né, quando nós abrimos aqui o Novo Testamento, nós encontramos a genealogia de Jesus, um conjunto aqui de vários nomes, né, nomes diferentes daqueles que nós usamos aqui, mas que foram registrados com o propósito de estabelecer que Jesus de Nazaré era de fato descendente, humanamente falando, de Davi e de Abraão. Portanto, a primeira prerrogativa para se ser rei em Israel era exatamente essa: ser da linhagem de Davi. Então está comprovado aqui que Jesus, aqui por meio de José, tinha então direito ao trono de Israel. Nós vimos também que Mateus faz uso aqui de uma palavra, de um anjo, né, que traz uma palavra de esclarecimento a José, marido de Maria, acerca do que estava acontecendo, que nela foi gerado do Espírito Santo. O anjo mostra aqui a José que
que aquela criança, que sua mulher daria à luz, não era uma criança qualquer, mas o bendito Filho de Deus, prometido nos tempos do Antigo Testamento. E então José acolhe de uma forma obediente a vontade de Deus para a sua vida, assim como Maria também havia acolhido. O fato de Jesus ter sido gerado desta forma revela a sua inexistência de pecado, do que nós chamamos do pecado original, que é aquele pecado que nós herdamos dos nossos pais, que remonta aos tempos do Jardim do Éden, de Adão e Eva. E aí nós continuamos a nossa leitura e nós percebemos que já quando Jesus era ainda um menino, ele foi visitado por aqueles magos do Oriente. Nós não sabemos quantos foram, e a palavra de Deus não nos diz que eram reis magos, ou que eram 3. Isso vem da tradição. A palavra de Deus diz que magos visitaram o Senhor, e não na manjedoura, como normalmente é estabelecido aí nos chamados presépios, né? Mas quando Jesus estava em casa. Então tem que fazer alguns ajustes aí, né, em relação ao texto bíblico, para que a gente seja fiel, digamos assim, né? Uma coisa é a tradição. Eu estive há uns anos atrás, só para os irmãos saberem, né? Eu estive numa visita, fui a trabalho para a Alemanha, né? Visitar lá umas cooperativas de crédito onde eu trabalhava. E nós tivemos oportunidade de viajar para a cidade de Colônia. E lá em Colônia, na Alemanha, existe uma grande catedral gótica, antiga, né? E lá diz a tradição que estão, né, os restos mortais dos 3 reis magos. Eu tirei fotos, né? E há ali uma estrutura, né, de vidro à prova de balas, algo tremendo, né, para que não seja roubado aquilo ali, porque tem ouro para todo lado, né? E diz a tradição que os 3 reis magos estão ali, né, depositados, seus restos mortais. Isso é tradição. A palavra de Deus nos diz que os magos, né, vindos do Oriente, não fala o número, mas visitaram Jesus. E quando chegaram e viram o menino, se prostraram e adoraram. Esse é o ponto. Não os magos, mas Jesus Cristo. Demonstrando assim, né, a sua divindade, sendo reconhecida pelos povos do Oriente. Depois, irmãos, o que nós vemos, né? Vemos a perseguição de Herodes, e vemos José sendo, né, alertado pelo anjo para que ele fosse ao Egito, fugisse dali. E José novamente, prontamente obedece e leva Jesus e sua mãe para o Egito. Isso demonstra muito claramente, né, desde os tempos iniciais, a humildade do nosso Salvador, sendo conduzido por seu pai, fugindo, né, de um rei que ocupava aquele trono de uma maneira ilegítima, né? E aí nós avançamos, irmãos, na leitura do texto de Mateus, e tudo isso, né, ele faz muito bem documentado, associando as profecias do Antigo Testamento que tinham relação com esses fatos. Então, a todo momento, Mateus diz que isso aconteceu para que se cumprisse determinadas profecias. Então, Mateus é um dos livros, né, que mais cita o Antigo Testamento, para provar que nada aconteceu por acaso na vida do Senhor Jesus. E então também, como cumprimento da profecia de Isaías e de Malaquias,
eis que surge o mensageiro. Capítulo 3, o precursor, aquele que prepararia o caminho do Senhor, aquele que ia limpando o caminho e anunciando a vinda do rei. Foi isso que João Batista fez com fidelidade, a tal ponto do Senhor Jesus se apresentar certa vez diante dele para ser batizado. E ele, não entendendo inicialmente, como nós já vimos, ele diz: Senhor, mas sou eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. E aí nós encontramos aquela palavra maravilhosa do Senhor Jesus, deixa por enquanto, porque convém cumprir toda a justiça. Ao ser batizado por João, Jesus então cumpre toda a justiça. Ao ser adorado pelos magos, Jesus demonstra a sua divindade e o reconhecimento dos magos distantes do Oriente dessa verdade que muitos judeus e muitos nos dias de hoje se recusam ainda a reconhecer. Mas avançando aqui, o que nós vemos, Eis que o Senhor é batizado, sobre ele vem o Espírito Santo, e o Pai ainda declara: eis meu Filho amado, em quem tenho o meu prazer. Jesus Cristo veio para realizar a obra em obediência ao Pai e na dependência do Espírito Santo. Tem algo que não foi registrado em Mateus, foi registrado em João, e eu nem anotei isso aqui, mas eu faço questão de mencionar isso para os irmãos, porque foi um pensamento que me veio agora. Eu não sei se os irmãos já estudaram esse assunto, mas eu estou falando que Mateus ele faz muito essa questão das citações do Antigo Testamento, comprovando a identidade do Senhor Jesus. Mas tem algo que Mateus não cita, mas João faz, e é o seguinte: lembram quando Deus ele coloca Abraão à prova? Deus havia prometido um filho a Abraão, e esse filho não vinha. Aconteceram várias coisas, e eis que Deus então cumpre a sua promessa. Abraão e Sara já eram de idade avançada, mas como um milagre, Deus então faz com que Sara engravide e tenha um filho. E era o filho da velhice de Abraão, precioso aos seus olhos, o cumprimento da promessa. Mas num determinado momento, Deus ordena a Abraão que ofereça a Isaque como sacrifício. Nós não conseguimos penetrar nos pensamentos de Abraão, na possível ansiedade de Abraão, ou qualquer coisa dessa natureza. Mas foi revelado para nós que Abraão tinha tamanha fé que acreditava que mesmo oferecendo o seu filho como sacrifício, Deus era poderoso para ressuscitá-lo de entre os mortos. Mas o interessante ali, irmãos, é a pergunta de Isaque durante a subida ao monte. Isaque era um menino esperto, talvez mais ou menos como a menininha que nós vimos hoje ali, extremamente esperta ali, E Isaque olha para um lado, olha para o outro, olha para o pai, fala: eu estou vendo aqui, está tudo preparado aqui, mas não estou vendo o cordeiro, Onde está o cordeiro? Essa é a pergunta-chave. Essa é a primeira vez que a palavra cordeiro aparece no Antigo Testamento, e ela aparece em tom de pergunta: onde está o cordeiro? E Abraão responde para Isaque: Deus proverá para si o cordeiro. Naquele primeiro momento, apareceu ali, um animal, um cabrito ali preso entre os arbustos, que Abraão ofereceu como sacrifício ao Senhor. Mas aquele cabrito não era a resposta. Irmãos, o tempo foi passando,
os anos foram passando, e aquela resposta não chegava. Onde está o cordeiro? E milhares de cordeiros foram oferecidos no tabernáculo e no templo de Salomão, e depois no segundo templo e no templo de Herodes também. Mas a pergunta não havia ainda sido respondida. Ela vai ser respondida pelo precursor lá em João capítulo 1. Eis que quando João vê Jesus chegando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus havia dado a sua resposta. Deus havia provido o Cordeiro. É a primeira vez que a palavra Cordeiro aparece no Novo Testamento. É a resposta de Deus à pergunta profética de Isaque. E aqui nós vemos exatamente o Senhor Jesus Cristo, como o Messias, obviamente, de Israel. Esse é o objetivo de Mateus. Mas ele vem também como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí, irmãos, o que acontece, Mateus continua a sua narrativa, e o Espírito Santo leva o Senhor ao deserto, para enfrentar o inimigo, como nós vimos ontem. E lá nós vemos a vitória do rei sobre o seu inimigo. Por 3 vezes, em 3 ataques, usando a palavra de Deus, Jesus Cristo triunfa sobre Satanás. Percebam então, irmãos, que até esse momento, Jesus ainda não está ainda desenvolvendo o seu ministério público. Isso vai acontecer a partir aqui do versículo 12 do capítulo 4, quando João é preso e o Senhor Jesus se muda para Cafarnaum. É ali que ele começa então o seu ministério público. E Mateus vai dizer isso como cumprimento de uma profecia, Capítulo 4, versículo 14, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus, a luz do mundo, vem então e resplandece sobre as trevas. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então percebam, irmãos, que até esse momento, até aqui o versículo 17, o Senhor está só. Ele não se faz ainda acompanhar de outras pessoas, mas a partir do verso 18 que nós lemos, ele começa a chamar discípulos. E é isso que nós vamos ver aqui a partir do versículo 18. Ele se dirige aqui a 4 pessoas, 2 irmãos, depois mais 2 irmãos, e ele os chama para segui-lo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta noite. Nós sabemos, irmãos, que os primeiros discípulos a serem chamados, que depois foram confirmados como apóstolos, foram esses 4: Pedro e André, Tiago e João. Esses foram os primeiros a serem convertidos, por assim dizer, em seguidores do Senhor Jesus, em discípulos do Senhor Jesus, que depois se tornariam líderes das igrejas neotestamentárias, que espalhariam o evangelho do Senhor Jesus
a todas as nações, chegando aos confins da terra. E é interessante observar, eu não sei se os irmãos já pensaram a respeito disso, né? Mas do ponto de vista de Israel, que é onde a ordem foi dada, né? Os confins da terra somos nós. Nós somos os confins da terra. Pela graça de Deus, né? O Evangelho chegou até aqui, por meio dos diversos discípulos que Deus escolheu e enviou para pregar. Durante esse período, nós vemos um também que eu gostaria de falar aqui, né? Que se chamava Saulo de Tarso, um fariseu zeloso pelas tradições dos judeus, conhecedor das escrituras, das tradições, das filosofias diversas que haviam ali, uma das maiores mentes que o mundo já conheceu. Saulo de Tarso, que depois foi chamado de Paulo, que quando se converte, passa então a edificar e a expandir o movimento que até então ele tentara destruir. E aí eu pergunto, o que aconteceu com esse homem? O que é capaz de transformar pescadores como André, como Pedro, como João e Tiago, e intelectuais como Paulo, em instrumentos, em pregadores do Evangelho? Irmãos, isso não vem dos homens. Isso não vem dos homens. Isso vem de Deus e começa aqui. E começa com esse chamado que nós vamos estudar um pouco. E eu gostaria que nós começássemos fazendo aqui uma reflexão, né? Muito se fala nos nossos dias que as pessoas precisam ter um propósito de vida. Vocês já ouviram isso, né? Eu sei que no meio corporativo a gente fala disso todo dia, né? Qual é o propósito dessa empresa, né? Qual é o propósito daquela organização? Qual é o propósito daquela igreja? Qual é o propósito daquela área, daquela pessoa? E assim por diante. A palavra de Deus também fala de propósito, mas de uma maneira muito mais nobre. E eu quero afirmar para os irmãos que não há um melhor propósito a ser vivido do que o propósito de Deus. Esse é o propósito, irmãos. Todas as demais coisas devem estar abaixo dessa. Se eu tenho o propósito de agradar a Deus, tudo que eu devo fazer daí para frente deve ser guiado por esse propósito, independente da situação pela qual eu passo. Agora veja, vamos olhar um pouco mais, dado aí esse contexto, né? Essa questão do cordeiro foi só um parênteses, tá? Foi só um parênteses que eu achei importante compartilhar aqui com os irmãos. Mas vejam só, irmãos, o que nós encontramos aqui dos versos 18 aqui até o 22, né? Nesses dois chamados aqui que o Senhor Jesus faz. Primeiro, né, nós vemos um chamado soberano. Soberano. Jesus Cristo tem autoridade para escolher e para chamar os seus discípulos. Isso está claro aqui no texto, por algumas razões. A primeira delas é que a iniciativa é totalmente do Senhor. Vejam, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos e foi até lá. Esses irmãos estavam trabalhando. Uns estavam lançando as suas redes, outros estavam consertando as suas redes, o que nos mostra ali, né, figuradamente, que tanto uma coisa como a outra são importantes, porque se as redes
não forem consertadas, né? Quando você lança, você não vai pegar nada, né? Os peixes vão sair ali por ela. Mas se você tem uma boa rede e também não lança, ela também não serve para nada. Então, ambas as atividades são fundamentais. Não podemos aplicar esse princípio, né, na organização e no funcionamento das igrejas de Deus. Alguns consertam as redes, outros as lançam. Ambos são fundamentais e é assim que as coisas de Deus funcionam, né? Mas o ponto aqui é: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos. Irmãos, esse viu que aparece no versículo 18 e depois aparece no versículo 21, olha só, passando adiante, viu, não significa apenas um mero olhar. Como que eu posso fazer aí lá para fora ou para vocês aqui? Esse viu do Senhor Jesus, ele tem um sentido de conhecimento profundo. É o mesmo sentido, por exemplo, que nós encontramos em Gênesis, quando Deus completa a obra da criação, ou mesmo durante os dias da criação. Viu Deus o que tinha feito, e eis que era muito bom. Deus conhecia profundamente a sua criação. Quando Deus olha para a terra também e vê o pecado do homem, viu Deus a maldade do homem. É nesse sentido. É um conhecimento profundo. Então o Senhor Jesus, ele olha para aqueles homens, né, que estavam concentrados nas suas atividades, e ele vê muito além do que aqueles homens, naquele momento, eles imaginavam. E então ele se dirige a eles. Irmãos, isso tem uma importância que, quando nós fazemos uma leitura, às vezes uma leitura rápida, a gente não observa. Mas eu gostaria de colocar esse ponto para os irmãos pensarem. Toda e qualquer religião que existe nesse mundo, religião dos homens, aponta no sentido do homem buscar a Deus. Podem perceber isso. Qualquer religião funciona assim. É o homem buscando a Deus. Mas nas Escrituras, isso não é verdade. Nas Escrituras sagradas, sempre é Deus buscando ao homem. E é isso que nós encontramos aqui. É o Senhor Jesus que busca aqueles homens. A iniciativa é dele. E, irmãos, se nós fôssemos, parem para pensar, olha como a Escritura ela é bela nisso tudo, né? Eu fico falando essas coisas e não me canso de dizer. Isso é uma evidência da inspiração divina, porque ninguém ia fazer desse jeito. Imaginem o seguinte aqui. Ô, Dinici, até que horas eu posso ir aqui? Só para... É que eu não quero atrapalhar vocês aí, né? Mas vamos lá. Irmãos, imaginem o seguinte. Imaginem que nós nos reunimos aqui agora com o objetivo de criar uma religião. Imaginem isso. Nós nos reunimos aqui, fechamos aquelas portas para ninguém ouvir a gente, e nós vamos agora discutir a criação de uma nova religião. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos precisar de gente para pregar essa religião, concorda? Como é que o mundo vai ter que saber, né? Então nós vamos escolher 4 pescadores para fazer isso aí. Quem em sã consciência faria isso? Preciso de 4 apóstolos, vou lá na beira do rio buscar. Homens iletrados, né? Homens que não estão acostumados a discutir os pensamentos, as filosofias, a argumentar, né? A contra-argumentar e assim por diante. Mas Jesus escolhe 4 pescadores. E por meio desses 4 pescadores e outros também
de humildade semelhante, Ele faz com que a verdade do Evangelho chegue ao mundo, alcance o mundo e os confins da terra. Tem que haver alguma coisa diferente aqui, irmãos. Isso é uma evidência de que Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso, que transformou pescadores como esses em apóstolos. Como dizia um servo de Deus do passado, né? Deus, Ele não escolheu os doutores e entendidos para ensinar os pescadores, mas escolheu os pescadores para ensinar os doutores entendidos. Isso só pode vir da parte de Deus. Ninguém, se nós fôssemos definir uma religião aqui, nós nunca iríamos escolher essas pessoas. Nunca. Imagine uma discussão aqui, né? Um ia falar, não, tem que ser da universidade tal, o outro não, tem que falar tantas línguas, o outro, e a gente ia colocando, né, argumentos humanos para a gente encontrar essas pessoas. Aí levanta alguém e fala, não, vamos escolher 4 pescadores para a gente começar. Onde nós queremos chegar com isso? Foi o que Jesus fez. Então a iniciativa, irmãos, ela mostra a soberania do Senhor Jesus na escolha e no chamado dos seus servos. E eu falo uma coisa para vocês, a igreja só chegou onde chegou porque ela é de criação divina. Não há explicação. O Evangelho só chegou aonde chegou e conquistou tudo que conquistou porque vem de Deus. Isso é uma das maiores evidências de que o Evangelho de Cristo vem de Deus. Porque tinha tudo para dar errado. Mas isso mostra, né, o que Paulo vai escrever depois, né, que o poder de Deus se aperfeiçoa é na fraqueza. Para que os sábios e entendidos, né, vejam que não é por aí que Deus funciona. Mas vamos continuar. Então Jesus escolhe esses 4 homens e tem a iniciativa de ir até eles, né? Aí o que Jesus faz em segundo lugar? Então em primeiro lugar, né, nós temos aqui um chamado, né, que Ele é soberano, Ele se evidencia porque a iniciativa é do Senhor Jesus, e também porque o chamado ele é claro, e ele é cheio de autoridade. Vejam só, né? Quem eram essas pessoas? André, irmãos, nós sabemos pelo Evangelho de João, que André, ele era um discípulo de João Batista, está lá em João capítulo 1, e possivelmente, né, ele tenha conduzido a Pedro, seu irmão, até João Batista, para que eles conhecessem ali o que estava acontecendo ali. É bem provável que isso tenha acontecido, né? Lá em João capítulo 1, o escritor comenta um determinado momento, onde ele fala, André e um discípulo, né? João 1:35, e esse discípulo muito provavelmente é o próprio João, que não se identificava como o escritor do Evangelho, né? Então João e André, né, possivelmente eram discípulos de João Batista, já conheciam a mensagem de João e provavelmente já conheciam algo de Jesus. Talvez tenham presenciado o seu batismo, né? Então o Senhor Jesus não era um desconhecido, digamos assim, daquelas pessoas. Eles já tinham ouvido o testemunho de João Batista sobre Jesus. Mas naquele momento, irmãos, quando Jesus chega para aqueles discípulos, né, para aqueles pescadores, no verso 19 ele diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Notem, né, o Senhor Jesus não chama aqueles homens, né, para fazer ali uma espécie de uma proposta de negócios, né? Olha, vem aqui que eu vou apresentar para vocês, né, a minha visão de futuro, né? O que eu tenho aqui, né, para os próximos meses e as semanas, né? Que eu estou projetando aqui para a nação de Israel. Ele não fez isso.
Ele também não argumentou, né, de uma maneira ali, olha, eu tenho algum poder aqui, eu quero levar vocês comigo, vamos fazer o bem para os outros. Não foi isso que ele disse. Ele também não chamou, né, aquelas pessoas para que simplesmente fossem fazer uma aventura com ele. Olha, vamos ver se vai dar certo aqui o nosso projeto. Jesus nunca falou assim. Ele chega com autoridade. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, essa autoridade com que o Senhor Jesus Cristo fala com esses homens, não aceitava uma outra resposta senão a que eles deram. Imediatamente eles o seguiram. O chamado do Senhor Jesus não aceita uma resposta que não seja a obediência imediata. E ele tem a autoridade para chamar dessa forma. Esse é Jesus. Esse é Jesus, o Jesus das Escrituras. Aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. E aí veja, mas ele não apenas chama. E aqui está, né, a graça com que nós contemplamos todos os gestos do Senhor Jesus, né? Junto com o chamado, irmãos, vai uma promessa. Uma promessa de transformação. Vinde após mim, e eu vos farei. Não é vocês vão se tornar. Não é vocês se conseguirem. Não é talvez, é eu vos farei pescadores de homens. Uma promessa de transformação. E como eu falei no início, né? Muita gente procurando um propósito para a sua vida. Eis o propósito aqui. Eu vos farei pescadores de homens. O Senhor faria uma transformação naquelas vidas. Mas sabe o que é interessante aqui, irmãos? Eles não eram pescadores? Sim. Ou seja, o Senhor não ia abandonar as habilidades, ia desprezar as habilidades que aqueles homens tinham. Pelo contrário, o Senhor iria utilizá-las com propósitos espirituais. Ele fez a mesma coisa com o apóstolo Paulo, que sabia fazer tendas. Irmãos, fazer coisas, trabalhar, digamos assim, no mundo material, quando se prega o Evangelho, é algo que está nas Escrituras, que nós podemos fazer com tranquilidade. Houve um missionário nos anos 1800 e alguma coisa, se não me falha a memória, o nome dele era William Carey. Tem alguns escritos dele por aí. E uma vez perguntaram para ele qual era a profissão dele. Ele era um sapateiro que estava pregando o Evangelho, né, digamos assim, mais do que consertando sapatos, né, em termos de tempo. Mas perguntaram para ele: qual é a sua profissão? Sabe o que ele respondeu? Ele diz o seguinte: a minha profissão é pregar o Evangelho. Eu conserto sapatos para pagar as despesas. Essa foi a resposta dele. E é assim que funciona. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O Senhor faria uso das habilidades que eles já tinham, mas as reordenaria para propósitos espirituais. A missão que eles iriam executar junto com o Senhor Jesus e depois da sua ressurreição era exatamente de lançar as redes do Evangelho junto ao mundo incrédulo para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Eis um propósito de vida, o mais nobre de todos os propósitos. Então fica claro aqui, irmãos, que não foram eles que foram atrás do Senhor Jesus. O chamado veio do Senhor Jesus.
vem com autoridade, mas vem com uma promessa de graça, de transformação. E aí o que acontece, né? Vamos lá. Aí nós temos então, na sequência do texto, a resposta desses irmãos. E na resposta desses homens ao chamado, nós vemos a evidência da realidade da fé daqueles homens. Vejam só. Primeiro, eles deram ao Senhor uma resposta imediata. Isso é muito interessante. E eu vou dizer por quê. Olha só. Vamos lá, né? Verso 18. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Falando para Pedro e André. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então, responderam imediatamente. Mateus faz questão de usar o termo aqui, imediatamente. Depois, passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, é a mesma palavra lá, imediatamente, tá? No mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então eles deram ao Senhor uma resposta positiva e imediata. E aqui eu quero fazer uma consideração. Percebam o seguinte, irmãos. Aqui não era, né, um chamado qualquer. Vinde após mim. Implicava, né, em deixar o que eles tinham para viver uma nova vida, um novo propósito. Não era um chamado qualquer. Exigia compromisso, fidelidade, dedicação. E notem que eles não pediram um tempo para pensar. Ó Senhor, então me dê uns dias aí, eu vou avaliar, né? Vou conversar ali com o meu pai, vou conversar com a minha esposa, vou conversar com a minha família, né? A gente vai dar uma resposta para o Senhor, ainda não posso dizer nada. Ou então, vou consultar algumas pessoas para ver se faz sentido realmente, né, tomar uma decisão dessa magnitude. Percebam o seguinte, irmãos, eu não estou dizendo aqui que fazer essas coisas está errado, muito pelo contrário. Aliás, eu disse pela manhã, né, que quando nós temos decisões a tomar, convém consultar os irmãos, convém abrir as escrituras, né? Convém falar a respeito, convém orar. Não sei se foi hoje de manhã ou se foi, acho que foi ontem, já não lembro mais. Mas que nós devemos buscar orientação antes de tomar uma decisão. Então isso não está errado. Agora, por que eu estou dizendo isso nesse contexto? É que essas coisas, consultar pai, consultar mãe, consultar quem quer que seja, diante de Deus, não tem sentido. É Deus quem está chamando. E Deus não exige uma resposta diferente dessa que foi dada a eles. Imediatamente deixando as redes, o seguir. Não faz sentido consultar pai e mãe quando Deus está chamando. Essa é a única diferença. Em todos os outros casos faz sentido. Uma oferta de emprego, vou falar com a minha esposa, vou falar com os meus pais, vou falar com a igreja, né? Uma oferta de alguma outra coisa, quer vender alguma coisa, vou consultar os irmãos, vou consultar os meus amigos, quem entende do assunto. A palavra de Deus fala, né, que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Mas quando Deus exige, irmãos, não tem o que consultar. A resposta tem que ser imediata. Deus não aceita nada além da obediência imediata. E é isso que o texto nos diz que eles fizeram. Agora outro ponto importante, né? Seguir o Senhor Jesus aqui implicava necessariamente em deixar aquilo que era mais precioso até então
na vida daqueles discípulos. A palavra de Deus diz que eles deixaram as redes e barco, né? Irmãos, as redes e o barco significavam o salário, significava o trabalho, o sustento, a segurança, uma profissão, talvez um status, né? Olha, eu sou pescador, eu tenho. Nós sabemos pelos evangelhos, né, que eles eram sócios ali numa empresa de pesca, né? De Tiago e João, o texto acrescenta que eles deixaram inclusive o pai. O pai significa a vida familiar e todos os benefícios relacionados a ela. Irmãos, definitivamente, né? Falar sim para o Senhor Jesus, atender aquele chamado, implicava em deixar muitas coisas preciosas, ilícitas na vida daqueles homens. Mas era Deus quem estava chamando. Não era um chamado qualquer. Não era para um propósito qualquer. Era o mais nobre de todos os propósitos. E aí, nós podemos dizer, né, definitivamente, que o Senhor Jesus Cristo, Ele não entraria naquelas vidas para deixá-las como estavam. E Ele faz isso até hoje. Quando Jesus Cristo entra numa vida, é para transformá-la. E se não há transformação, é porque não houve conversão. Muitas pessoas ficam em dúvida. Mas será que fulano se converteu ou não? De fato, como é que nós vamos saber? Nós não temos a capacidade de enxergar a fé. Só Jesus tinha essa capacidade. Mas a palavra de Deus nos ensina que a verdadeira fé, ela se manifesta. Então, se não há manifestação, não há conversão. Como eu disse, Jesus nunca entraria numa vida para deixá-la da mesma forma. E foi assim com esses homens. Pedro, né? Rapidamente vou falar aqui de cada um deles, né? Porque também diz respeito ao propósito de Deus para cada um, que nós não conhecemos. Mas Pedro, por exemplo, né? De um homem, né, meio destemperado, que várias vezes ele se manifesta dessa forma, chegou a negar o Senhor Jesus por 3 vezes, chegou a praguejar, falar como um incrédulo para ser confundido, né, diante ali das pessoas, para não ser associado ao Senhor Jesus, mas depois se transforma num dos grandes líderes das igrejas do Novo Testamento, e deu a sua vida. Diz a história, né, que Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo, porque disse que não era digno de morrer exatamente como o Senhor dele havia morrido. André, seu irmão, é um exemplo de evangelista pessoal. Por quê? As 3 vezes que ele aparece fazendo alguma coisa no Novo Testamento, sabe o que ele está fazendo? Vocês podem consultar depois, né? João capítulo 1, depois capítulo 6, depois capítulo 12. Ele está levando alguém até Jesus. Ele leva o seu irmão. Depois tinha umas pessoas que queriam conhecer Jesus. Depois tinha uns gregos que queriam conhecer Jesus. André então era aquele que levava as pessoas até o Senhor Jesus, até o Salvador. E André teve um fim semelhante ao do seu irmão, né? Ele morreu também crucificado em forma de X. Por isso a cidade de Santo André, ela tem lá no desenho da cidade, naquele brasão, né, um X, que é a tal Cruz de Santo André, né? Porque a história nos diz, né, que ele morreu crucificado em formato de X, né? E aí nós temos os outros 2 irmãos, Tiago e João, que eram chamados, né, conhecidos como Boanerges. Eram homens violentos, irmãos. Eles, num determinado momento, estavam tão irados ali com os samaritanos, que perguntaram se o Senhor queria que descesse fogo do céu para consumir os samaritanos.
Eram homens terríveis, homens cruéis. O que aconteceu com eles? Depois desse dia, foram transformados, a tal ponto, de Tiago, irmão de João, Atos capítulo 12, foi o primeiro mártir dentre os apóstolos. Deu a sua vida pelo Evangelho. E João é conhecido como o apóstolo do amor, esse mesmo que havia desejado que descesse fogo do céu para consumir os samaritanos. O que é capaz de transformar um homem assim no apóstolo do amor? Dentro dos propósitos de Deus, irmãos, estava que o primeiro irmão morresse no início da igreja cristã, Atos capítulo 12. E o mesmo Deus tinha um propósito diferente para o seu irmão João, que foi o último dos apóstolos a deixar esse mundo com praticamente 100 anos de idade. Nós não sabemos todos os propósitos de Deus. Nós não sabemos o que Deus quer com esse ou aquele, ou conosco especialmente. Mas nós sabemos que Deus tem um propósito. E isso é uma razão para se viver e para se buscar da nossa parte. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Algumas coisas estão reveladas, estão claras. Deus quer causar uma transformação nas nossas vidas. Deus quer nos transformar do que nós éramos antes de conhecer a Cristo, para fazermos coisas para Ele, para produzirmos frutos espirituais para Ele, para que o seu nome seja engrandecido por meio das nossas vidas. Isso é o maior privilégio que um homem mortal pode ter nesse mundo. E isso aconteceu com aqueles discípulos. Agora vejam que interessante, irmãos. Naqueles dias, o Senhor Jesus estava no começo do seu ministério. Tinha muita coisa para acontecer ainda. Tinha muitas verdades para serem ensinadas e reveladas para aqueles homens. Então, naquele momento, eles tinham uma compreensão do Senhor Jesus ainda limitada. Eles não sabiam tudo. Mas aquela compreensão limitada, foi suficiente para que eles obedecessem ao Senhor. E isso tem um ensino para nós. Nós não sabemos tudo da Bíblia, Eu, quando me converti, já tem alguns anos que isso aconteceu, eu achava, que depois de uns 20 anos aí, eu ia conhecer a Bíblia inteira, ia saber tudo de cor, porque eu ia estudar muito, eu estava redondamente enganado, redondamente enganado. Há muito a se conhecer, há muito a se aprender. Até que um dia eu ouvi um irmão, que certamente o Genesi e alguns de vocês devem ter conhecido, Na época ele tinha quase 90 anos, é um irmão da Escócia, chamado Henry King, nós chamávamos, seu Henrique, lembra, E uma vez eu estava ouvindo o seu Henrique, e aquele homem já tinha lido a Bíblia, tinha quase 90 anos, E ele, certa vez, disse que ele estava estudando o livro de Hebreus, estava aprendendo coisas que ele não tinha percebido. Aí eu falei, acho que esse negócio de conhecer a Bíblia toda acho que não vai ser realizado aí por mim, não é? Um homem com 90 anos estava aprendendo coisas novas do livro de Hebreus. Então, irmãos, mesmo com o conhecimento, limitado, aqueles 4 homens, obedeceram ao seu chamado prontamente. A sua fé ainda iria se desenvolver e muito, mas já era suficiente para eles seguirem ao Senhor Jesus. E percebam uma coisa, num certo sentido, eles estavam fazendo a mesma coisa que Abraão,
Porque Deus, quando chamou Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não sabia, Abraão não sabia onde era, e ainda assim obedeceu. Aqueles irmãos também não sabiam o que é seguir Jesus, para onde, o que vai acontecer. Eles não sabiam, mas valia a pena seguir aquele que se apresentava com toda a autoridade e que fazia promessas transformadoras, promessas com propósito nobre, o mais nobre de todos os propósitos. Então, eles podiam saber pouco, podiam ter um conhecimento limitado, mas uma coisa eles sabiam, e que nós sabemos também: eles não haviam sido chamados para uma religião, e sim para uma pessoa. Nós somos chamados para Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Nós não temos, por assim dizer, uma religião. Nós temos uma pessoa, o Filho de Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que esse texto nos ensina de uma maneira muito simples, muito direta, muito objetiva, né? E para encerrar, né, vamos lembrar que o Senhor, quando nos chamou exatamente das trevas para a luz, nos deu um propósito para viver. Antes de Cristo não há propósito, mas depois tudo se transforma em um grande propósito, e isso é impagável, não tem preço. Nós sabendo, né, que o que nos reserva, segundo a palavra de Deus, é estarmos na mesma mesa, né, que Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, junto com o Senhor Jesus Cristo. Isso é algo impagável. Não há problema, não há enfermidade, por pior que seja maior do que o propósito de Deus para nós. Eu aconselho os irmãos, né, quando puderem, fazerem um estudo do pequeno livro de Filemão, que, entre outras coisas, nos apresenta assim lições muito importantes. Uma delas é a seguinte, irmãos: o apóstolo Paulo, quando ele escreveu Filemão, ele escreveu Filemão, escreveu Efésios, escreveu Filipenses, escreveu Colossenses, na mesma época. São as chamadas epístolas da prisão. Ele estava preso em Roma, e de lá ele escreve. E ele diz que ele era um prisioneiro de Cristo Jesus. Notem, ele não fala que era um prisioneiro de Roma, ele não era um prisioneiro do imperador, ele não era um prisioneiro porque ele havia sido desobediente às leis, ele era um prisioneiro de Cristo. Ele estava naquela situação porque Cristo queria, mas não era uma situação agradável, ninguém quer ficar assim, mas era porque Cristo queria. E quando nós avançamos um pouco nesse entendimento, irmãos, Paulo preso fez com que determinadas pessoas que estavam ligadas ali à guarda pretoriana, né, os soldados romanos que o guardavam, ouvissem o evangelho e fossem salvos. De que outra forma esses homens iriam ouvir o evangelho? Um escravo fugitivo chamado Onésimo foge lá de Filemão e vai para Roma, e pela providência de Deus se encontra com Paulo preso. Ouve o evangelho, e Paulo diz: o qual gerei entre algemas. Sempre há um propósito, irmãos. Sempre há um propósito da parte de Deus para o seu povo. Se nós conseguimos entender esse propósito, glória a Deus por isso. Se nós não conseguimos,
que tenhamos fé de que Deus conhece todas as coisas e sabe exatamente o que está acontecendo nas nossas vidas. Chamado de Deus, irmãos, pode, variar de acordo com as circunstâncias. Não é o mesmo para todos. Não é o mesmo para todos. Mas o propósito de Deus de ser glorificado no seu povo vale para todos nós. E é importante que a gente compreenda, que Deus tem um propósito para nós e que busquemos esse propósito para a honra e glória de Deus, ainda que não tenhamos certeza de todas as coisas, mas que busquemos a presença de Deus para aprender, para conhecer o que Deus tem para cada um de nós, como o que aconteceu com esses 4 apóstolos. E a verdadeira fé, aquela fé verdadeira que salva, ela se manifesta, irmãos, por meio das ações que nós realizamos, por meio do nosso comportamento, por meio das nossas atitudes, pela forma como nós reagimos com coisas que nós não gostamos, não concordamos, quando somos repreendidos e assim por diante. Como nós vimos hoje de manhã, entre outras coisas, se o meu irmão tem algo contra mim, cabe a mim até ele. E se eu tenho algo contra ele, também cabe a mim até ele. Pode ser que eu não goste disso, mas a verdadeira fé faz com que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha, e com alegria, eu procurarei o meu irmão para resolver toda e qualquer situação. A obediência a Cristo, por mais que exija de nós, ela não é colocada na Escritura como um fardo, ela é colocada na Escritura como um grande privilégio, e é assim que nós devemos entendê-lo. A vontade de Deus para nós é a melhor coisa que pode acontecer conosco. Irmãos, muito obrigado pela acolhida aqui. Eu realmente, eu e minha esposa nos sentimos assim muito bem, no meio dos irmãos. Desejamos que Deus continue abençoando cada um de vocês nas dificuldades, nas aflições, nas lutas, nas batalhas, que nós vivemos de fato num mundo que nos desafia, que exige muito de nós. Mas, irmãos, nós temos o nosso Deus. Ele é o nosso escudo, fortaleza, a nossa rocha, independente das circunstâncias. Então, que Deus abençoe ricamente aqui os irmãos. Ficamos muito felizes de rever alguns, conhecer outros, visitar outros, saber um pouquinho do que está acontecendo, com cada irmão, com cada irmã, tudo isso para a glória de Deus. Pretendemos voltar, ainda não sabemos que horas vamos sair, mas contamos com as orações também dos irmãos, e assim que Deus nos dá clareza também das coisas, nós vamos comunicar aqui os irmãos, e o quanto antes, também na dependência de Deus, a gente volta aqui, não vai passar, se Deus permitir, não vai passar tanto tempo assim, e se os irmãos quiserem também dar um pulinho ali em Blumenau, fiquem à vontade, será um prazer recebê-los ali, e vou pesquisar também ali a cidade ali que você vendeu tão bem para nós, que Deus seja com os irmãos aqui e nos abençoe a todos ricamente, amém.